Hoje, com a tecnologia evoluindo num ritmo acelerado, nós temos ferramentas que podem revolucionar o mundo dos negócios e da educação. Só que para aproveitar todas essas oportunidades, é preciso entender como a inovação pode ser aplicada em diferentes contextos. Olá, eu sou Elisângela Colodete e neste episódio do Conversa de Balcão, a gente vai entender como a inovação pode ser aplicada ao contexto dos negócios, do comércio e da educação também. Vamos explorar como a criatividade e a tecnologia estão remodelando o cenário para os empreendedores aqui do Brasil. E tudo isso, claro, traz novas oportunidades para negócios de vários portes. Quer saber quem está aqui comigo? Olha só, a Daniela Iocco Taminato, que está à frente da inovação educacional no Senac em Minas. Ela é pesquisadora ambiental no Atopus, USP, e é empreendedora na Informakers e também na Kenny.eco, iniciativas que conectam tecnologia, ecologia e mudança social. Além disso, ela é coautora do livro Quick Wins, trazendo estratégias práticas para a inovação e também para a transformação. Está aqui ao meu lado também o Cristiano Xavier. Ele é CEO do Orbe Conecta, um hub de inovação e empreendedorismo digital aqui de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por participarem aqui com a gente hoje. Prazer é todo nosso. Muito obrigada pelo convite. Agradeço ao FEComércio, o time do FEComércio, você, Elis, a Dani também, uma alegria estar aqui. Vamos ter um bate-papo muito legal hoje, né? Começar falando sobre a inovação nos negócios. Quando a gente traz esse tema, a gente logo pensa em algo muito complexo, caro, e nem sempre é assim. A gente pode pensar nisso para pequenos empresários, médio também, né? Não, com certeza, Elisângela. E acontece que inovação, ela pode ser trabalhada em diversas dimensões, né? Então, a gente pode trabalhar com a inovação olhando para a oferta, né? Para produtos. A gente pode olhar para a inovação na parte da experiência do cliente. E a gente pode olhar para a inovação também na parte processual, né? De infraestrutura, de processos. Então, o pequeno comerciante, né, tanto quanto as grandes empresas, né, todas elas têm essa capacidade de promover inovação dentro da organização e sempre vem carregada de grandes benefícios, né? Sim, com certeza. A gente pode falar um pouquinho, Cristiano, assim, sobre essas inovações, né, no setor de turismo, serviços, comércio também, né? É legal, tem uma pessoa que eu admiro muito, né, para mim um dos maiores nomes da inovação do país, criador do Porto Digital, do César, né, fica em Recife, assim, então acho que todos e todas deveriam conhecer essa experiência maravilhosa, como é que eles se tornaram, os centros, como é que eles conseguiram recuperar o território, o centro histórico do Recife, através de tecnologia, do impacto social, resultado, conhecimento e várias outras coisas maravilhosas. Ele costuma dizer que inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Como é isso? Bom, quando você vai, né, porque inovação é meio, isso que as pessoas um pouco confundem, porque você tem um conceito tradicional que vem lá desde dos professores de Harvard, dividindo aquilo ali entre inovação incremental e disruptiva, incremental de melhoria gradual, de melhoria de produtos e serviços, e também você tem a disruptiva, que é mudando toda a economia, toda a sociedade, exemplos como o Uber, né, que muda o setor de mobilidade, do Airbnb, que também muda o setor de hotelaria, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Eu vejo a inovação assim, de uma maneira muito prática, como um meio para se atingir determinados resultados. Então, adoro essa definição ali do Silvio Meira, porque assim, é isso, né? Porque assim, é muito blá 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 em torno desse tema, mas o que a gente quer focar mesmo, no caso, né, da gente está falando das organizações, de todos os portes, é como é que a gente tem novas e melhores notas fiscais
né, ao final ali do seu processo, que é o objetivo de ser, né, do empreendedorismo. Sim, e inovação é superar obstáculos também, né? Sim, é uma forma de você também conseguir encontrar soluções diferentes, né, para problemas que têm surgido na modernidade, né, tanto na questão diretamente ligada ao mercado, né, mas a gente também tem inovações sociais, né, inovação que envolvem pessoas, né. Eu acho muito legal que o Cris trouxe aqui, né, da inovação como um jeito de emitir uma nota fiscal, né, e eu acho que muitas vezes a gente pensa bastante inovação só pensando nas tecnologias aplicadas, né? Sim. Mas eu vejo que a inovação ela tem um potencial muito mais criativo quando ela envolve, né, tecnologia, pessoas, cultura, forma de trabalho. E aí, dentro das novas formas de trabalho, tem também novas formas de aprendizado, né? Uhum, Como se prepara, né, esse profissional para esse novo mundo, Sim, né? e esse que é o seu braço, né, lá no Senac, essa que é a sua área de atuação, né, educacional. Então, explica pra gente como é que isso se dá na prática. O modelo pedagógico do Senac, ele compreende também a aplicação prática. Então, além do aprendizado teórico dos alunos, eles são estimulados a conseguir praticar tudo aquilo que eles aprendem, né? E o Senac, ele ajuda trazendo tecnologia também e também atuando nas capacidades e habilidades socioemocionais junto no processo, né? Então, o meu papel, ele não é focado somente na tecnologia educacional, né? Mas também compreende isso. Deve Então, ser importantíssimo essa parte emocional, socioemocional, como você disse, né? Imagino que isso deve, assim, transformar essas pessoas, né? Porque são habilidades também, né? não, com certeza. E é muito bonito ver que o acesso à democratização dessa tecnologia, ela acaba preparando esses alunos, muitas vezes, que não têm tanto acesso a experiências, né, desse porte ou dessa qualidade, oferecendo isso num programa gratuito, de gratuidade. Então, é uma missão muito bonita que o Senac tem, que é aí capitaneado pela diretora de educação, né, que é a Cristiane Serpa, e isso é muito bonita, né, tanto na forma de entregar, né, e preparar esses alunos, né, para o mercado, quanto pela própria transformação de vidas que acontece. E isso impacta diretamente, claro, né? Logo depois na outra ponta. Com toda certeza. Eu queria falar um pouco dessa transformação do Senac. Claro! Eu fui convidado na última sexta-feira para a inauguração do laboratório do Senac Venda Nova. Nossa, eu também estive lá. Que espaço, gente. Se vocês não conhecem, precisam conhecer, viu? É emocionante, né? Eu voltei muito impactado, assim, verdadeiramente impactado. Mandei mensagem para a Cris, para a Dani, de agradecimento, porque tudo que a gente fala na inovação, essa inovação, ela tem que ter o poder de transformação real, verdadeira, sabe? Não do teatro da inovação, Sim. sabe? Não, inovação é legal, tá nos eventos, aquela coisa toda, mas onde a transformação ocorre de verdade, sabe? Nas comunidades, né? Com os vários atores que estão surgindo, transformando, né? Não só o seu entorno, mas as próprias vidas. Eu acredito muito na capacidade do empreendedorismo, mas o que eu vi lá também, a tecnologia de alta ponta, né? Por exemplo, na área da saúde, tecnologia e metodologias que hospitais de grande renome não possuem. Então, Sim. ver isso, e principalmente ver os jovenzinhos e as jovenzinhas Nossa, é lindo. né, com brilho nos olhos, podendo falar daquilo, e a gente vê e fala, nossa, dá uma esperança, né? Porque a gente, às vezes, principalmente nos novos tempos, temos vivido tempos de desesperanças, mas isso aí a gente fala, opa, legal, vou lá também lá no Orb, né, junto com o time, vamos ajudar nessa transformação de verdade. Aquece o coração, né, gente? Eu, pelo menos, saí de lá com essa sensação também, assim, de nossa, ai, tá tudo caminhando, né? Temos aqui muitos caminhos possíveis. Conta pra gente um pouco, então, Daniela, assim, do Senac Tech, né, que a gente tem essa iniciativa lá, o Senac X. Então, quando a gente fala do modelo pedagógico do Senac, a gente também fala desses programas. O Senac Tech, ele é um programa focado no desenvolvimento de competências nos cursos de tecnologia.
Então, ele é focado ali para alunos, né, a partir de 15 anos, que estão estudando em escolas públicas, né, e também o Senac X, que promove, através das metodologias ágeis, o aprendizado mesmo, em que eles são mentorados num processo onde eles começam a pensar num problema, eles começam a olhar para aquilo, né, o desenvolvimento das soluções, como é que eles conseguem pensar coletivamente, colaborativamente, em um processo de um novo modelo de negócio, uma startup, e eles chegam até o final de fazer a apresentação de um pitch, né? Então, é um momento muito legal, muito bacana, em que a gente traz e aproxima, né, esses jovens da possibilidade de empreender, né? De conseguirem atuar no mercado dessa maneira. Sensacional. Tão importante isso, Elis, que a gente está vivendo realidades onde, segundo estatísticas e pesquisas do Fórum Econômico Mundial, 8% da força de trabalho vai ser substituída nos próximos 5 anos pela inteligência artificial e outras tecnologias emergentes. E a nem tão emergente assim, já tem um tempinho já. Então, a gente está falando da substituição de 92 milhões de pessoas. Em compensação, como oportunidade, as estatísticas mostram que vão ser criadas mais 150 milhões de novas vagas. Então, trabalhos como esse, ou como a gente realiza lá dentro do Orbe, e tantos outros dentro do ecossistema de inovação, novas tecnologias, fundações, universidades, enfim, eles ajudam a preparar as pessoas para esses novos tempos. A gente está falando de uma mudança radical de tempo, né, de dimensões, né? A gente está juntando as dimensões física, tecnológica, social, e tudo vira uma coisa só. Então surgem muitos desafios, né? Desafios ao Estado Democrático de Direito, desafios, a gente viu aí o filme Adolescência, né? Todo mundo falando sobre isso, né? De saúde mental, de como esses e essas jovens estão sendo preparadas mais mentalmente, fisicamente, né, para esses novos tempos, enfim, desafios ambientais de todas as esferas e também muitas oportunidades. Como é que a gente vai fazer uma ação coordenada aí que a gente tem falado muito, né, num projeto chamado Montanha Digital, da gente pegar todos os atores, como é que a gente faz um projeto para Belo Horizonte, partindo ali do centro, né, no cross-caso da Lagoinha, mas também do centro urbano, de recuperação desse território, de recuperação, de ajuda na contribuição para que essas pessoas possam evoluir de alguma maneira, né, ou se estarem mais preparadas mesmo, emocionalmente preparadas para todas essas mudanças que vão vir, mas com uma ação coordenada de município, depois de estado e de país. Está na hora de todo mundo se juntar numa grande meta coletiva, né? O Silvio Meira gosta de falar da filosofia do protagonismo coletivo. Eu acho isso muito massa, assim, como é que a gente vai coletivamente trabalhar para a evolução do país, né, do estado do país. Para a gente conseguir alcançar, né, esses espaços, esses modos de se pensar, né? Agora, o que me vem à mente é que quando falamos em inovação também, pensa-se muito em jovens, né? E aí pessoas mais velhas se sentem às vezes afastadas disso. Nossa, como que eu vou acompanhar isso tudo? Será que tem espaço para mim nesses ambientes também? E aí a gente entra na questão das gerações, né? Exatamente. Você sabe que na inovação, um componente essencial é a criatividade através da diversidade. E aí a diversidade também geracional, né? Não só de socioeconômico, de gênero, mas também etária. Ela é muito importante nas empresas, mas ao mesmo tempo ela é desafiadora. Porque muitas vezes mediar jeitos de pensar diferentes, né, pode ser Sim. desconfortável. Então a gente vê, é muito comum, né, a geração X reclamando dos millennials Sim. reclamando da geração Z, e aí vai perpetuando, porque, na verdade, ainda mais agora, né, eu acredito que as transformações, elas estão tão intensas, né, Muito a aceleradas. comunicação digital, ela tá mudando muito a forma do acesso à informação, né, por parte dos jovens. Então, cada vez mais a geração anterior vai ter um estranhamento ali, dentro de um ambiente organizacional, né. Mas
Mas é um desconforto que ele vale a pena ser visto, ser trabalhado, porque ele contribui muito para esse lugar de troca e de informação onde as pessoas conseguem compreender, né, no lado humano empático, mas também conseguir ter acesso a outros pontos de vista que a própria geração tem uma dificuldade ou não viveu determinada experiência, né? Uhum. Então, eu vejo muito assim, principalmente em grandes empresas, né, onde tem uma organização maior e aí o CEO geralmente é a pessoa, geralmente, né, em algumas startups isso muda um pouco, mas das mais tradicionais, a presidência ali é uma pessoa mais velha, né, e a pessoa que entra ali, um analista um pouco mais jovenzinho, e muitas vezes não se conversa, né? Existe um desafio mesmo enorme, né? Enorme. Não só de compreensão, como de aproximação dessas gerações, né? E mesmo em comércios, né, em organizações menores, assim, né, ainda um estranhamento muito também da forma como o jovem usa a tecnologia, como que ele vê o formato de trabalho também, né, que cada vez eles têm mais exigências, digamos, ou né, coisas que eles colocam ali. Tem um movimento muito crescente agora contra o CLT dos jovens, né, que está sendo discutido. O que antes era um grande trunfo, né, de segurança, Exatamente. de estabilidade. Era um desejo, era uma luta, uma batalha a conseguir, né? Agora luta-se os contra. jovens, exato, eles já têm uma outra visão, né? É óbvio que assim, não quer dizer que a visão do novo que vem esteja 100% correta. E é isso que a mediação entre esses dois pontos de vista trazem de benefício, né? Então, é importante, de repente, você ter uma preocupação de como você vai se sustentar financeiramente e você pode escolher vários formatos, não só o CLT, tem outras opções, mas que os jovens não vejam também com tanto bloqueio essa opção, né? Então, eu acredito que quanto mais espaços sejam abertos de compreensão entre os diferentes pontos de vista, mais os jovens conseguem ter acesso a essa orientação e mais as gerações antigas conseguem repensar formatos de trabalho, né? Sim, é isso, né? Então, eu vi uma reportagem na CNN dizendo que 72% dos empreendedores e das empreendedoras brasileiras de pequenos negócios utilizam o WhatsApp para fechar negócios. Sim. Então, a gente já tem o uso, né, da tecnologia de uma maneira geral, das mídias, né? Você já tem um uso crescente. A gente está falando também aí de aplicativos. Hoje, um dos setores que mais cresce, né, para as pessoas das gerações anteriores é a chamada economia da solidão, né? São coisas que vão, tipo aquele filme Her, né? O She, que você tem ali o aplicativo celular, do aplicativo da pessoa, que entende através de inteligência artificial, né? Todo o seu perfil, todos os seus contatos, como é que você pensa, e você passa a ter um companheiro ali para a vida. Isso já é muita realidade, né? Já é muita realidade. A gente vê também, embora agora com alguns ataques, né? Todos esses programas de diversidade e inclusão. E também se vê um questionamento de pessoas, né, que não estão tão satisfeitas com as novas gerações, buscando profissionais mais seniores, falando, olha, eu gostaria de gente que ficasse aqui pelo menos, né? Então, as coisas elas estão em ebulição, assim. Então, não tem respostas, né, Dani, assim, para todas as questões que estão, né, desse choque de gerações, mas vendo pelo lado, né, o copo meio cheio, pelo lado otimista, eu acredito num futuro, até porque a população está envelhecendo. Exatamente. Então, assim, Seremos uma população... Então, eu vejo assim, que terá espaço, né, para todo mundo, e também porque a inteligência artificial ela pode chegar até um ponto assim, de desenvolvimento tão alto que você vai precisar de competências humanas mesmo. A gente tem que falar de humanização. Para quem estava naquele grande evento de inovação SXSW, agora em Austin, nos Estados Unidos, muito se falou nisso, né? Como é que a gente faz esse resgate? Eu tenho filhos que estudam na escola Rudolf Steiner, na Pollen. E aí, assim, eu falo,
Que loucura, né? Porque está se falando agora, tecnologia, o que Rudolf Steiner falou lá em 1900, Sim. sabe? Dessa necessidade do fazer, da importância dos sentimentos. Então, com o filme Adolescência ainda isso se amplificou, né? Então, assim, a volta do trabalho presencial, desse contato. Então, Dessa necessidade mesmo, né, que a gente tem. eu acredito nesse futuro coletivo, assim, sabe? De oportunidade para todos e todas. Sim, isso é uma visão maravilhosa, né? Porque enche a gente de esperança mesmo e enfim, de vontade de conhecer cada vez mais, né? E eu acho que isso que o Cris trouxe, né? Eu acho que a gente tem também o benefício de viver num mundo que a gente não precisa mais ser ou escolher uma coisa ou outra, né? As possibilidades, elas estão tão diversas hoje, elas acabam sendo um pouco nos causam um pouco de ansiedade, porque elas parecem ser contraditórias. Mas se a gente abrir a nossa visão, a gente, em muitos momentos, pode perceber que a gente não precisa fazer uma escolha entre um e outro, né? A gente pode ser né? Inclusive, carreiras são assim, né? Profissionais, é um advogado, é um empreendedor também, Sim. e é pai, Então, eu acho que o mundo, ele tá começando a abrir esse espaço pro apesar de, paradoxalmente, também termos aí questões também em relação a uma resistência a temas como diversidade. Então, a gente está vivendo momentos muito curiosos, assim, né? Em que as contradições, elas se tornam mais fortes, mas também as possibilidades se abrem. E eu acho que isso acaba sendo um pouco natural, né? Quanto mais a gente vai alargando as nossas possibilidades, há um movimento também de tentar entender tudo isso que está acontecendo nessa velocidade tão veloz, Com né? certeza, Tão com doida. certeza. E aí é muito interessante ter exemplos, Dani, de como que essas ferramentas educacionais inovadoras, né, do Senac preparam pessoas para o mercado também, né? Um exemplo prático de como isso acontece nessa cadeia. Sim. Bom, a gente tem alguns exemplos, principalmente, né, o Cris trouxe aqui que ele ficou maravilhado ali com tecnologias disponíveis para os nossos alunos que muitos hospitais ainda não têm acesso, né, e não Aham. conseguem oferecer. Então, teve um investimento muito, muito alto de 56 milhões, né, para todas as unidades, né. A gente teve um lançamento em Venda Nova, mas isso vai ser feito ao longo do ano para todas as unidades do estado de Minas. Então, é um grande orgulho, assim, né, para uma instituição de quase 80 anos, né, a gente tem 79 aí, o Senac, poder oferecer isso para o estado de Minas, né, e esse acesso, né, no exemplo da questão das tecnologias aplicadas à saúde, né, então a gente tem um equipamento ali de óculos de realidade virtual, em que o aluno consegue, através de uma interação direta, conseguir ver como é que é um órgão, quais são as partes que o compõem, então é muito mais interativo, né, do que você vê as imagens em um livro, por exemplo, né. Sim. E até a forma de aprendizado, né, tem vários estudos, né, que comprovam que quando você traz a emoção para o aprendizado, né, ele se torna muito mais efetivo, muito mais absorvido, né, como conhecimento. Então, essas tecnologias ajudam isso também, né. Além disso, tinha um boneco simulador hiperrealista, né, vocês estavam lá, vocês viram, Sim. né, que é fantástico, né, com pele muito similar ali à pele humana, né, reproduzindo de forma, assim, impressionante mesmo, né? E que permite que os alunos consigam aprender sobre sutura, sobre como fazer um curativo, sobre como atender um paciente que de repente está tendo alguns sintomas, né? Como é que você fala, como é que você percebe, né? Como é que você consegue direcionar aquele paciente para um melhor atendimento, né? Estando ali com você e com as tecnologias disponíveis, né? Traz a sensação do momento para aquele aprendizado, né? Não, o boneco pisca, né? Ele tosse. Então, Sim. é muito Fica impressionante. ofegante, né? Exato. E o professor, ele fica numa cabine se comunicando, né, através desse boneco, né, simulando essas cenas, né, e o aluno consegue ser avaliado não só na competência técnica, como também na competência emocional, né, porque um atendimento ali, principalmente na área da saúde, né, em que o paciente, ele tá vulnerável, né, então tem várias coisas que precisam ser cuidadas também, né, não só o organismo, o corpo enquanto biologia, né, mas também esse lado emocional, e a gente consegue fazer todas essas simulações usando esse boneco hiperrealista, né? Então, esse é um exemplo de como essa tecnologia vai
vai ajudar esses estudantes de saúde a conseguirem aplicar isso de uma forma muito mais segura também, né? Porque eles treinaram ali no boneco super parecido com um ser humano. Tem vários outros exemplos, assim, né? Na área de gastronomia também, né? A gente está contando aí com vários fornos e equipamentos, né? Super modernos para que os alunos já consigam fazer as receitas e todos os pratos, confeitaria, né, com o melhor do que há, né, em tecnologia. E isso é uma coisa que realmente prepara esse aluno, né? A gente vê que o mercado ele tá com essa emergência, né, do surgimento de não só da IA, mas como de outras tecnologias que podem fazer melhor ou mais precisamente que um humano, né? Eu gosto muito de uma amiga minha futurista, que é a Lígia Zottini, que ela diz sobre esse medo, né, do humano ser substituído pela máquina, né? Vai acontecer em determinado grau, né? Mas ela diz que todo trabalho que uma máquina faz melhor que um humano é um trabalho desumano. Então, se a gente for pensar lá atrás, né, nossa, tinha lá a pessoa que apertava o botão, era ascensionista que chamava? Que Sim, apertava o botão do elevador e fazia o elevador subir. Passou o tempo e aquela profissão deixou de existir, né? É óbvio que, logicamente, naquela época devia se criar um medo também. Mas eu acho que é um movimento que acaba acontecendo, mas se ele for bem planejado, bem estruturado, né, na forma como a gente prepara os alunos para profissões que realmente estão olhando para o futuro, né, estão olhando para essas novas competências que vão ser exigidas, a gente consegue preparar essa transição. O ideal é que esses esforços sejam empregados, o Senac está fazendo esse esforço, né? E a gente precisa desse esforço coordenado coletivo, né, Cris, que você estava falando, da gente sair um pouco do ego e ir para o eco, né? Parar de pensar no individual e pensar o coletivo, né? Com certeza, né? Esse é um ponto sensacional, sair do ego e ir para o eco, né? É o que a gente precisa. E agora, essa inovação, né, esse aprendizado, pode aumentar as chances de acesso ao empreendedorismo? Fala um pouquinho do seu trabalho também lá no Orbe, Então, Cris. o trabalho tá maravilhoso, né? A gente acabou de assumir, tem 2 meses. A gente está desenhando junto à Fundação Dom Cabral nosso planejamento estratégico, né? Todas as atividades que teremos, né? Todas as nossas diretrizes estratégicas, qual será o plano de ação, como é que a gente vai atingir tudo isso. E a gente está já sem esperar o planejamento estratégico, porque a gente, né, desse jeito, né, tá apaixonado pelo projeto e tudo. Muita gente linda chegando, interessada. Nossa, a gente está com um grupo maravilhoso mesmo, assim. E aí, pô, estamos criando ali projetos educacionais de inteligência artificial para pessoas que não são da área de tecnologia, em leitura de dados, uma coisa que né, que tem super sintonia aí com o Senac, com a Café Comércio, criando também um programa de embarque digital, de letramento digital. A gente tem experiências do Porto Digital em que eles já formaram, se eu não me engano, 21 mil estudantes, sabe, de escolas públicas, mas não só da formação, no caso deles, eles conseguiram um apoio governamental de dar o transporte, de dar alimentação e de dar a iniciação, que começa com ali, e é muito legal a própria Cris chamar a atenção, a Cris Cefa chamar atenção para fatos, né, que a gente não está atento, que é assim, olha, tem que começar com português e matemática, né, para se preparar essas pessoas para poderem entrar ali no mundo da tecnologia. Então, a gente está olhando para isso tudo, a gente está olhando para a economia criativa, a gente está olhando para a transformação da Lagoinha, né, junto com outras coisas que já existiam antes do Orbe. Todo ali é um caldeirão, né, cultural, Sim. as culturas de tradição estão ali tem várias guardas de congado, tem várias coisas dentro Ai, maravilhoso, né, dentro da gente? Lagoinha e Concórdia, né, assim, Belo Horizonte, o Sim, primeiro bairro de Belo Concórdia, com Horizonte, certeza, não? os primeiros cinemas, sabe? Tem Sim. muita coisa ali que a gente quer juntar esforços para a gente fazer esse caldeirão que a gente está, né? Falei assim, da montanha digital, né? Tem o Porto Digital, falei, vamos fazer vamos fazer a montanha, Aproveitando em Minas, né? vamos fazer essa montanha digital, trabalhando tudo isso, também com produtos e serviços e principalmente apoio ao empreendedorismo, que hoje a gente está com 27 startups lá dentro. Então, a gente está com uma meta de chegar a 50 startups agora até julho. A gente já conseguiu colocar 7 startups ali dentro e a gente vai também servir de ponte
entre fundos de investimento, startups, entre vários atores do ecossistema. Então, a gente programas maravilhosos. Amanhã teremos 180 mulheres ali fazendo workshops de empreendedorismo, sabe, de criatividade, de uma série de coisas. Muita gente muito relevante assim, em termos de conhecimento. Então, a gente quer fazer esse caldeirão aí. Eu pegando um lado que, né, me apaixona, essa interseção ali das artes, sabe, da cultura popular, dessas coisas todas. Como é que a gente cria esse novo, né? Cinema, teatro, dança Maravilhoso. contemporânea. Como é que a gente tunda? Porque isso volta, né? Impacta a nossa cultura e a modifica também, né? De alguma forma. Com certeza. Vai por esse caminho também, né? E a gente pode falar agora um pouquinho sobre os espaços, outros recursos, né, que foram implantados pelo Senac. Por exemplo, a gente já falou dos laboratórios de saúde, né? A gente tem mais cursos gratuitos também. E um pouquinho do acesso, né? Como que é o acesso das pessoas a esses cursos. A gente tem todas as informações no site, né? Mas as tecnologias que a gente adquiriu, né? E que foram ali demonstradas, né? No lançamento de Venda Nova, também abrangiam os cursos de estética. Também criamos laboratórios maker, né? Então, para os alunos de tecnologia, né? Eles conseguiam prototipar, usarem Arduino, usarem tecnologias de radar. Então, e foi muito legal, o Cris trouxe aqui também, né? De ver os alunos apresentando, né? Então, esse protagonismo que é incentivado, né, tanto em despertar a paixão pelo conhecimento à medida que você aplica e você vê o resultado e você vê aquele robozinho se mexendo, né? Então, isso vai começando a criar também esse lugar em que a transformação, ela acaba sendo via educação, mas acaba também atingindo até uma percepção de cidadão mesmo, né? Do que eu sou capaz de criar, e isso abre essa visão para o empreendedorismo para jovens que às vezes não tinham nunca pensado nisso necessariamente, né? E isso passa a ser uma possibilidade. Então, nós conhecemos o Orbe, né? Nós fomos em visita lá, né? Eu, a Criserfa, outras diretoras, né? Bianca de relacionamento. Então, a gente foi lá conhecer, porque, de verdade, assim, a inovação, ela não tem um porquê se ela não tiver essa diversidade, essas conexões. E o Orbe sendo um hub, a gente consegue ver tudo ali, grandes empresas, startups, né? As pessoas também, elas são diversas, né? Então, o Senac, quando a gente traz ali, né, os pontos do que o que já realizamos, né, em termos de inovação na educação, e o potencial daquilo que a gente consegue fazer em colaboração, tem muita coisa a ver com o que o Orbe hoje está construindo ali, né? Então, acreditar nessas parcerias, né? Não só dentro de mercado, mas também com associações, né? De cunho social. Porque a inovação e empreendedorismo, ela vai atingir a comunidade, né? Ela vai atingir o entorno, ela deve, né? Enquanto entregando, né? Enquanto uma ação que entrega resultado, de fato, né? Então, ela tem esse potencial transformador. E quanto mais você consegue conectar entidades, organizações, empresas, escolas, né, maior é esse potencial tanto de criatividade quanto de entrega, né, e de inovação. E, mais uma vez, né, a partir do momento que a gente começa a estimular a inovação na educação, e isso também reverbera em outros lugares, né? Então, startups ali fomentando novos modelos de negócio nos mercados, grandes empresas que estão procurando novas formas de se relacionar com o cliente, de resolver processo. Você vai percebendo que uma complementa a outra de acordo com as metas e as buscas, né? E é muito bonito ver essa conexão, essa costura que pode ser feita, né? Com certeza. E aí, se você inclui artes, então, né? Fica maravilhoso, né? É isso, a gente não precisa então ter medo da inovação, da inteligência artificial, podemos ficar esperançosos, né? Seja no setor de serviços, comércio, turismo. Exatamente. Assim, sem querer ficar no mundo de Alice também, né, Liz? Claro. Porque a gente, como eu disse, né, temos grandes desafios regulatórios, éticos, para onde, né, tem se falado na Austrália, olha, vamos proibir celular. Eu não sei se virou uma legislação ou não, mas até os 18 anos. Sim. Tem toda essa A gente questão ouve né, a gente está falando de transição e de modelo de capitalismo para tecnofeudalismo, né, porque essas pessoas, os grandes grupos, né, tecnológicos, eles controlam, né, basicamente a política, a economia. Então, assim, como é que a gente vai ser essa sociedade, como é que a sociedade vai se organizar para ela se proteger?
Eu acredito nas novas gerações, principalmente, né, através dos meus filhos. A gente estava conversando um pouco aqui, né, da questão né, do machismo, da paternidade, Sim. né, de todas essas questões, de como é que essas novas gerações começam a olhar para isso, sabe, de uma forma mais cuidadosa. E então, impacto haverá. Então, caberá a gente, e aí, assim, tenho esse otimismo, né, de que a gente vai conseguir, em algum momento, frear, né, assim, opa, peraí, até aqui a gente vai, e até aqui vai Com ser, né, a certeza. sociedade vai conseguir. Porque é o é, caminho, né? Exatamente. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Conversa de Balcão. Eu espero que esse bate-papo aqui tenha inspirado, né, todos vocês a enxergar o empreendedorismo, a inovação com outros olhares, né? Gostaria de agradecer muito a você, Dani, Cris, pela participação aqui com a gente. Muito obrigada, foi um grande prazer e é sempre uma alegria estar aqui com o Cris também, ouvi-lo falar e ter esse espaço, né, para falar de coisas importantes que estão sendo feitas, né, para que a gente possa cultivar essa esperança. Isso. Muito obrigado, a gente está muito feliz. Lá, o Orbe, a gente tem um programa chamado Orbe de Portas Abertas, acontece uma vez por mês. Todas as pessoas estão convidadas a ver o que está acontecendo na inovação, na inteligência artificial, na questão cibernética. A gente tem toda uma história de crime cibernético, como se protege, etc. Isso para todo mundo. Vários programas estão sendo desenvolvidos ali. E você, Elis, né, todo mundo da FEComércio, né, todo mundo, toda a comunidade empreendedora de inovação e tecnologia está convidada lá, está lá com a gente, né, em algum momento e co-criar esse futuro possível que a gente está batalhando tanto. E sonhando com ele, né? Muito obrigada, com certeza. Com certeza eu quero conhecer. Gente, é isso então. Olha, se você ainda não segue o Conversa de Balcão, por favor, né? Nós estamos no YouTube, no Spotify, nós estamos nos principais tocadores de música, tá bom? Segue a gente para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Também compartilhe, claro, né, com os seus parentes, com os seus amigos. Siga a gente nas redes sociais. Fique por dentro de tudo que está acontecendo por aqui, tá bom? Eu te espero no próximo episódio, hein? Até mais.